Olá, galerinha do meu canal, tudo bom, gente? Fiquei um tempo, eu sempre fico um tempinho sem postar algumas coisas pra vocês. Por quê? Tem que ter conteúdo pra postar, né? E todo dia postar a mesma coisa eu não acho legal. Mas queria compartilhar uma coisa que é muito importante que aconteceu essas últimas semanas comigo. E eu queria compartilhar com vocês, porque eu percebi que quando a gente encontra pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente se sente um pouco mais confortado em saber que a gente não está só. E agora, nesse exato momento, eu tô fazendo uma carne de panela e vou descascando, fazendo e conversando com vocês. Eu pensei muito que eu compartilharia isso com vocês, porque é algo muito íntimo e pessoal, sabe? E que eu tô vivendo nesses últimos dias. Enfim, sem mais delongas. Gente, pra quem não sabia, que provavelmente ninguém assim do mundo das minhas redes sociais sabia, eu estava grávida. E eu vou postar pra vocês no momento que eu descobri que eu estava grávida. Eu fiz alguns vídeos, porque eu estava esperando fazer 3 meses, né, pra poder mostrar pra vocês. Então, eu fiz alguns vídeos e outros eu esqueci de fazer, mas eu vou postar o que eu consegui, né, filmar, né, pra vocês. Porque eu ia fazer um vídeo bem bacana pra poder compartilhar com vocês. Mas, infelizmente, não foi da vontade de Deus. Alexandra. Isso é 2 ou é 1? Tem que esperar, né? Tem que esperar. Meu Deus do céu. E retire após 20 segundos. Já passou 15 e 20 segundos. Meu resultado deve ser lido entre 100. Ai, passou 20, 30 segundos. Ai, meu Deus. Eu vou deixar aqui rapidinho enquanto eu vou ler. Como vocês já viram o vídeo desse processo, que eu não estava acreditando, tá? Mas ao mesmo tempo eu estava feliz e ao mesmo tempo eu não sabia o que iria acontecer da minha vida depois dessa gravidez, porque mexe com a nossa vida toda, né? Com a nossa rotina, né? O que seria para 2 agora teria que ser para 3, e a gente fala em termos de tudo, não só alimentação, educação, como financeiramente, como despesas. Então, assim, estava para mim, muito doida. Eu descobri logo no comecinho, porque eu acompanho muito meu ciclo, né, pelo calendário e pelo aplicativo, né, que é um calendário menstrual. E eu sabia, antes da minha menstruação atrasar, que eu já estava grávida. Então foi muito doido, porque a Alexandra, ele não acreditou. Porque minha menstruação, ela às vezes atrasa 2, 3 dias. Mas eu nunca aconteci de ter um sangramento antes de menstruar. Então, 1 semana antes da minha menstruação, estava previsto para descer, não desceu.
tive sangramento uma semana antes da minha menstruação descer. E aí o que é que acontece? Eu achei estranho, porque quando sangrou, eu achei que era a minha menstruação chegando antes da hora, porque ela às vezes chega 2 ou 3 dias antes do esperado. E aí ela sangrou o dia todo, né? Ficou aquele sangramento, borrinha, no outro dia não veio mais. E eu fiquei estranho. Aí na minha cabeça eu acho que eu tô grávida. E fiquei martelando isso na minha cabeça o tempo todo. Só que o nosso casamento, dia 30 de setembro, eu dei entrada no nosso casamento, e como a gente conseguiu de forma gratuita, eles marcaram para 10 dias depois, ou seja, dia 10 de outubro, seria meu casamento no civil. A gente não fez festa, né? Eu postei alguns vídeos curtos lá no shorts, se vocês quiserem dar uma olhadinha, do dia do meu casamento. E essa desconfiança foi na semana do meu casamento. E aí eu fiquei, né, porque no dia do meu casamento eu ainda teria que fazer uma apresentação de conclusão de curso lá do Senai, que eu tava participando, tudo no mesmo dia. Então foi uma semana muito doida pra mim. Ao mesmo tempo que eu tava preocupada com a minha apresentação, o desenvolvimento do meu trabalho, eu tava preocupada com a roupa que eu ia vestir no casamento, com a roupa que meu esposo ia vestir no casamento, que penteado eu ia fazer no meu cabelo, se eu ia conseguir me maquiar, que já tem um tempo que eu não me maqueio, então a gente vai ficando, sabe, sem aquele preparo para esse dia, que horas que eu ia acordar, o que eu iria fazer, todo aquele processo, e ao mesmo tempo tá vivendo toda essa loucura em uma semana só. Eu já tava desconfiada que a minha menstruação não ia descer, que eu estava grávida. E aí, né, dessa loucura, vai, Alexandre, eu tô grávida. Ele, não, que isso aqui, a sua menstruação nem tá atrasada? O que você tá batendo coisa na sua cabeça? Eu falei, Alexandre, eu tô grávida. Tá bom. E aí, se passaram os dias, a loucura do trabalho, a loucura da preparação do casamento, mesmo a gente não tendo feito nada, vocês vão ver que mesmo vocês não fazendo nada ou fazendo uma coisinha besta, ainda assim vai ser muita coisa pra você resolver. E aí, foi, e a minha menstruação era pra estar chegando na quinta-feira, não chegou. Na sexta-feira, que era o dia do meu casamento, ela não chegou. Ela atrasou, 2 dias atrasada. Tô grávida. E aí, sábado do meu casamento, ela não chegou. No sábado a gente fez um churrasquinho não, fez uma moqueca aqui em casa com o pessoal pra comemorar o meu casamento. E fez aquele negocinho pequeno entre umas pessoas próximas a gente, tá? Ela não chegou. E o Alexandre, tô grávida. Ele, mas mês passado você também atrasou 3 dias, que não sei o que lá, Alexandre. Minha menstruação, eu nunca tive sangramento antes da minha menstruação chegar. E sangramento, mais atraso, eu tô grávida. Eu conheço meu corpo, eu conheço os sinais que eles dão. Eu acompanho minha menstruação pelo calendário e ela não chegou. Eu tô grávida. Aí passou sábado, domingo, segunda, na terça, eu conversando com a minha amiga lá de Salvador e conversando, né? Eu tinha que ter alguém pra desabafar, porque eu desabafava com ele e ele achava que era coisa da minha cabeça. Aí eu conversando com minha amiga Amália, se você já tinha feito o teste. E que não sei o que, já tinha feito o teste, não, na segunda-feira. Aí, né, de tanto atormentar a cabeça dele, eu pedi a Alexandre, eu quero amanhã um teste de farmácia. Pode trazer, que amanhã de manhã, no primeiro xixi, na minha primeira urina da manhã, eu vou fazer esse teste. Enfim, tanto atormentar a cabeça dele, ele trouxe. Gente, vocês não têm noção. E aí, né? E eu sem acreditar. Só que o segundo pontinho, vocês vão ver aí na foto. E o segundo pontinho ficou bem apagadinho, bem apagado. Eu falei, meu Deus, é um erro tonto. Eu fiquei assim, puxa, será que é algum erro do teste de farmácia e tal e tal? Aí, tá bom, aí fui pesquisando na internet um cara de testes positivos, né, pra ver se algum tinha parecido com o meu, que o segundo ficou meio apagado. E aí eu vi que alguns testes de gravidez, né, deram o segundo palitinho meio apagado, mas era ainda assim positivo. Eu falei, não, tô grávida. Ele, não, que nada. Eu nem, você tem certeza que não sei o que, isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu fiquei, não, a gente vai fazer esse teste de gravidez, vai fazer esse teste. Aí, quando foi na quarta, na quinta-feira a gente foi na rua fazer alguma coisa que eu não lembro. Ele foi no dentista, eu acho que ele foi no dentista. Aí eu tinha um dinheirinho, né, que minha mãe mandou pra gente de presente de aniversário. Aí sobrou um dinheirinho, né. E aí eu falei, não, Alex, a gente tava apertada, né, mas sobre esse dinheirinho eu falei assim, a gente vai lá fazer esse teste hoje. Tá bom, eu fui lá, procurei uma clínica mais em conta, né, que a gente tava sem dinheiro. Aí a gente fez, né, a menina perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei, não, eu tive um sangramento uma semana antes da minha menstruação descer, porém, né, aí eu esperei alguns dias, minha menstruação não desceu, eu já tô há 6 dias com minha menstruação atrasada. Você tá sentindo alguma coisa, não sei o que? Eu falei, não sentindo nada. Ela, eu acho que ela já sabia, né, depois desses detalhes, já sabia, né, que era positivo. Ela falou assim, você vai tirar muito sangue ainda. E eu já acreditei risada, né, e tal. Aí perguntei que horas eu ia pegar o resultado. Aí o resultado ia sair 4 horas da tarde. Aí eu falei, e Alexandre ia trabalhar esse dia. Esse horário, geralmente, Alexandre tá dormindo, porque quando ele trabalha de noite, ele dorme de tarde. E aí, esse horário ele tava dormindo, mas aí, eu pedi pra ele, quando fosse pro trabalho, pegar, e no outro dia ele me entregar. Só que eu tava muito ansiosa. Nesse dia, Alexandre acordou muito, ele dormiu de tarde, mas acordou muito cedo, era 4 e pouca.
Aí ele se arrumou rápido, né? Tava rápido, cedo, arrumada. Aí eu falei, já que você acordou cedo, você não tá dormindo, a gente vai lá rapidinho, pega o exame, porque eu tô muito curiosa. Pega o exame e você me faz pra casa, depois você vai pro trabalho. Tá bom, a gente fez isso. Só que no exame não tinha positivo, tinha reagente e não reagente. Mas eu sabia que reagente é considerado como positivo e não a reagente é negativo. Só que o Alexandro, meu amado, não é muito estudioso, essas coisas assim, ele não acreditou. Ele, como você vai saber se é positivo ou negativo, se tem esse que acha desse reagente? Eu falei, reagente. Aí eu fui na internet, pesquisei, mostrei a ele nada de acreditar. Aí no resultado tinha, né, reagente referido a positivo, ou alguma coisa assim, referido a positivo. Ele não acreditou. Aí ele foi pro trabalho, né, levou o exame, falou, eu vou perguntar lá ao médico lá do trabalho pra ele me tirar essa dúvida. Falou, eu não tô acreditando. Eu falei, você não tá acreditando em mim, Alexandre? Eu já falei que eu tô grávida, eu fiz o de farmácia, eu fiz isso, eu tô falando que é positivo, você não tá acreditando em mim? Ele foi, levou pro médico do trabalho. O médico do trabalho deu os parabéns a ele e disse que era positivo. Gente, ele só acreditou porque o médico falou a ele que era positivo. E aí começou a nossa saga, né? Daquele, não tô acreditando, você é papai, você é mamãe. Não tô acreditando que a gente vai ter um filho, sim. Aí foi aquela loucura, né? A gente sem acreditar e ao mesmo tempo, né, planejando pra ver como é que a gente ia fazer daqui pra frente. E a gente foi, né? Em janeiro a gente ia começar a comprar algumas coisas pra não ficar muito em cima do dia de parir e ter que comprar muita coisa em cima da hora. E a gente foi organizando nossa vida, só que a gente não esperava o que estava por ali. Só um minutinho, deixa eu ajeitar minha comida aqui, viu? Vou botar, eu queria fazer um cozido. Só que pra ter cozido tem que ter cenoura, abóbora, batata, tem que ter, pra quem gosta, repolho, quiabo. E depois a gente bota aí na banana da terra, porque fica... Aí a carne pode ser qualquer carne da sua especialidade, da sua preferência de panela. Pode botar calabresa, pode botar umas carnes salgadas se você quiser. A minha só vai ter, na verdade não é um cozido, né? É só uma carne de panela. Só um músculo, que é muito bom pra mim, e uma batatinha. Vou ver se eu boto um pedacinho de banana da terra, porque eu tô com muita vontade de comer uma bananinha da terra no cozido, assim, na carne, assim, cozida. Mas ainda assim não vai ser aquele cozido que a gente tá acostumado a comer, né? Vou botar aqui na panela de pressão. Ele tá rodando, gente. Ele tá rodando o mototáxi, veio aqui me trazer as coisas e já saiu de novo. É assim, não para em casa. Enfim. E aí, na semana passada, na semana do dia 6 e 7 de novembro, o que é que aconteceu? No domingo dessa semana, da semana antes desse dia de 6 e 7, não sei a data, não me pergunte, eu não sei a data, só se olhar no calendário. Mas enfim, no domingo eu acordei com uma crise de rinite alérgica terrível. E muita dor no ombro. Aí só que essa dor foi, sabe, tava me incomodando muito. E tipo assim, era algo leve que eu poderia resolver em casa, mas eu, por estar grávida pela primeira vez, eu não sabia o que tomar. Falei, Alexandre, eu vou lá no hospital, porque me aconselharam, né, porque aqui em Três Rios ela não tem maternidade. E aqui tem só UPA e hospital, e um hospital. Aí me aconselharam, né, no meu primeiro pré-natal, que qualquer coisa que eu sentisse que era pra ir pro hospital, e com a cartilhazinha que eles dão da gestante, que lá eu teria um obstetra, sempre um obstetra pra me medicar, né, por conta da gravidez, porque eu não posso tomar qualquer coisa. E assim eu fiz, né, eu falei, eu vou no hospital só pra saber o que tomar, porque eu não sei, meu pré-natal é só lá quase pro final do mês de novembro, e eu vou ficar com essa dor aqui, já tinha, na verdade, acho que uns 2 dias sentindo muita dor nesse ombro aqui. E a rinite tava me deixando muito mal, muito, sabe, molinha, com aquele incômodo da rinite horrível, eu fui. E aí ele passou, só que cheguei lá, minha pressão tava muito alta, minha pressão nunca foi alta. E pra uma gestante é algo a se observar. A médica não passou nada pra pressão alta. E ela disse que era pra eu estar aferindo a pressão todos os dias pra ver né, se eu tava oscilando demais ou se tava permanecendo muito tempo alta. E assim eu fui fazendo. Chegou na terça-feira, eu acordei com muita dor. Muita dor. Deu vontade de ir no banheiro às 5 horas da manhã, 5h30, só que eu ia acordar já às 6 horas, porque eu ia precisar sair pra fazer alguma coisa. Assim, eu tinha exame marcado pra aquele dia, exame de laboratório. Só que quando deu 6 horas, o alarme despertou e naquela hora eu senti muita dor. Eu senti muita dor. Uma dor que vinha daqui, empurrava pra baixo. Quando empurrou pra baixo, eu comecei a sentir dor só nessa região aqui. Muita dor, muita dor. E eu me contorcia de dor. E aí, eu fiz o quê? Fui no hospital. Cheguei lá, tomei remédio na veia. Não posso nem ficar muito tempo sentada, vocês vão saber por quê. Aí eu tomei remédio na veia e fiz exame, né, de urina. Fiquei lá um tempão, sem fazer nada, não tava mais sentindo dor. Quando eu fui ver, o resultado foi de infecção urinária. Tá bom. Na quarta-feira, eu acordei com sangramento.
Só que algumas pessoas já tinham falado que o sangramento até a terceira gestação não foi o médico, foi pessoas que já esteve grávida. Que sangramento na gestação até o terceiro mês, às vezes é normal, dependendo do caso. Aí eu acordei, tava um sangue muito vermelho e muito líquido, porém quando chegou a tarde, foi diminuindo o fluxo, ficou tipo borra mesmo, né, um pouquinho a calcinha, papel higiênico. No outro dia eu acordei a mesma coisa, mas estava bem mais fraco do que o dia anterior. E aí eu fui no médico, eu fui de manhã, eu fui no nutricionista, né, que o pré-natal pediu, porque a minha família tem casos de diabetes gestacional. Aí o médico marcou o nutricionista, pediu para marcar o nutricionista, né, para eu estar acompanhando relacionado a isso. E aí eu fui de manhã. Aí passei ali na lojinha da tia de Alexandre, comecei a conversar com ela. Aí falei, né, tudo que eu tava sentindo, que não sei o quê. Na verdade, eu já tinha passado no posto pra conversar com o enfermeiro que acompanha meu pré-natal, que acompanhava. E ele falou, olha, pode não ser nada, mas eu aconselho você a ir no hospital, porque, por via das dúvidas, é melhor prevenir. Só que eu ainda tava na minha cabeça, não quero ir no hospital de novo, não quero. Aí eu passei ali na tia de Alexandre, ela falou assim, acho melhor você ir. Eu falei, tá bom, eu vou pra casa, eu vou comer alguma coisa e depois eu vou no hospital. Ainda assim, pensando, olha, se mais tarde eu não estiver mais sangrando, eu não vou pro hospital. Porque fica muito chato, parece que a gente tá indo todo dia no hospital, porque a gente tá inseguro, né? Porque era a minha primeira gestação. E às vezes dá a sensação que a gente tá incomodando os médicos. Eu não sei por que eu tenho essa sensação, mas parece que a gente tá incomodando. Porque às vezes eles fazem umas caras assim, como se, não fosse nada, é normal, assim. E tal, só que aí eu cheguei em casa, tomei café, que eu tava com muita fome. Aí fiz logo a comida, porque ela assim, tava dormindo e tava muito cansado nesse dia. Fiz a carne. E depois que eu terminei, eu falei, eu vou dormir, eu vou tirar um cochilo. Foi a hora que ele levantou e eu deitei. Só que no que eu deitei, eu não consegui dormir. Eu virava para um lado, eu virava para o outro, e mesmo cansada, nada de dormir. Quando eu consegui dormir, só que eu comecei a ter muito pesadelo. Eu não lembro quais são esses pesadelos. E eu acordava assim, assustada, e voltava a dormir, porque eu tava cansada. E acordava assustada e voltava a dormir, até que uma hora eu acordei. Senti muita dor. E eu sentia dor que parecia que meu útero ia sair para fora. E era muita dor, a ponto de eu, quando não conseguia, eu levantei. Aí no que eu deitei de novo, eu não conseguia mais mexer meu quadril. Sabe? Era uma dor que dava também na coluna, e uma dor que assim, eu sentia assim, na pelve, sabe? Como se fosse aquela contração do útero pra baixo. E aí eu liguei pra Alexandre chorando. Alexandre, eu não tô aguentando, Alexandre. Ele, o que foi que aconteceu, Mariane? Eu falei, eu não tô aguentando, eu não tô conseguindo me mover. Eu deitei na cama e eu não conseguia me mexer, porque se eu virasse pra um lado e virasse pro outro, eu sentia muita dor. E mesmo parada assim, na posição paradinha pra não se mover e não sentir mais dor, ainda assim aquela dor insuportável. E aí eu fiquei um tempinho, ai meu Deus, me ajuda. E aí aquela dor foi aliviando, sabe? Não parou não, mas foi aliviando. Que aí eu consegui levantar um pouquinho e tomar um banho, porque como eu ia pro hospital, ia ter que passar pelo obstetra, né? Tinha que estar com a perereca limpa. E aí eu fui. E aí a Alexandre me pegou, me levou lá no hospital, minha filha. E aí fez o exame de toque, apertou a barriga, tava dolorida muito. E aí ela me pediu pra fazer um exame de sangue, né, que é um exame de gravidez, porque o meu exame de gravidez que eu fiz, que era positivo ou negativo, eu deixei no pré-natal. E aí ela pediu outro só pra confirmar que eu tô grávida mesmo. E falou assim, eu não tenho nem o que te dizer, porque você ainda não fez exame nenhum. E eu só consegui marcar meu ultrassom pro final de novembro, lá pro dia 19. E era o quê? Sei lá, era 3, dia 4, dia 3, alguma coisa assim, de novembro, ou seja, era muito início de novembro. E aí ela falou assim, você não tem exame nenhum, não sei o que tá acontecendo, eu preciso de um ultrassom. Só que pra eu fazer esse ultrassom aqui no hospital, eu tenho que te internar. Eu sim, mas a senhora, eu ainda perguntei, a senhora estranha, acha que pode ser algo, né? Ela pode ser tanta coisa, mas tipo assim, ela não falou com essas palavras, né? Mas pode ser uma gravidez nas trompas, eu preciso de um ultrassom pra saber. Você tem condições de sair daqui e enquanto o resultado do exame sai, você pode ir em uma clínica fazer o exame de laboratório ou fazer ultrassom e trazer aqui pra mim. Mas tem que ser ainda hoje. Se você não conseguir, não tiver condições de fazer um ultrassom, eu vou te internar. E eu vou te internar pra gente fazer essa ultrassom pra ver como é que tá essa criança. E eu falei, não, eu vou começar aqui, vou ligar pro meu esposo e vou fazer essa ultrassom e volto, tá bom? Eu falei com o Alexandre, bora fazer essa ultrassom? Por quê? Senão eles vão me internar e eu não quero ficar no hospital internada. A gente tirou sangue, coletou sangue e foi em uma clínica, né, e fez e tal. Só que a Alexandre tinha saído antes para fazer alguma coisa e eu fui na frente dessa ultrassom. Falei, Alexandre, a gente se encontra lá. Porque a gente se encontra lá, eu vou indo andando, a gente se encontra lá. Só que eu entrei primeiro e ele tava vindo. Só que quando eu entrei, a médica começou a fazer ultrassom e já me deu aquela notícia, né? Já me deu aquela notícia muito negativa, né? Ela falou, mamãe, eu não queria te dizer isso, mas o seu bebê tá nas trompas. Infelizmente, você vai ter que botar
com pressa, com urgência no hospital, que provavelmente você vai ter que fazer uma cirurgia para retirada dessa trompa e a retirada desse bebê. Só que até aí eu tava tranquila. Não sei se eu ainda tava absorvendo aquela situação, né? Aí ela, infelizmente, vai ter que botar os batimentos do bebê só pra confirmar que se ele tá vivo ou tá morto. E aí ela botou os batimentos dele ou dela, que eu nunca vou saber qual vai ser o sexo, porque ainda não tinha chegado a hora de descobrir. E ela botou os batimentos, ela me perdoa, eu sei que vai ser muito ruim pra você, mas eu tenho que ouvir pra saber. E aí ela botou os batimentos, né, dele, e ele tava batendo muito bem. Tava muito forte os batimentos. E quando eu ouvi os batimentos, aí eu ouvi assim, fiquei... Porque se ele tivesse morto, seria aquele consolo, né? Tem que tirar, mas ele tava vivo. E aí eu comecei a me derramar, sabe? A chorar muito. E aí eu entrei no banheiro pra trocar de roupa, pra botar a roupa, que eu tinha tirado a calcinha e o short, tava de vestido. E eu comecei a chorar muito. E nessa hora, o Alexandre chegou, na hora que eu tava no banheiro. E a médica conversou com ele, explicou a situação. Eu sei que eu saí da sala e tava esperando, né, pra pegar a imagem e o laudo. Fiquei sentada e eu só chorava. E naquela hora meu mundo caiu, assim, sabe? E eu não conseguia mais resolver e fazer nada. Eu só conseguia pensar naquela situação que eu tava vivendo. E depois daquilo ali, tudo burocrático, assim, de documento do que tinha que resolver. Eu deixei com o Alexandre e a gente voltou pro hospital e eu voltei ainda arrasada. Só que eu já tinha ido pro hospital e quando eu fui fazer o exame, quando eu entrei na sala da médica no hospital pela primeira vez, tinha muito estagiário na sala e eu fiquei super sem graça. E aí eu voltei com aquela notícia, né? E a sala já não tava mais tão cheia, mas tinha uns 4, 5 pessoas ainda dentro da sala com ela. E eu arrasada, assim, me segurando pra não chorar na frente dos outros. E todo mundo olhando pra minha cara e ela, né, me dando a notícia do que seria feito naquele momento. E eu pedi a Alexandre água e a Alexandre demorou com a água e eu não tava mais, eu tava muito nervosa dentro da sala. Tava muito desconfortável dentro da sala com todo mundo me olhando e ela só falava assim: ah, mãe, mas foi muito bom descobrir agora. Foi muito bom porque a gente descobriu antes que acontecesse alguma coisa, porque tinha a opção do bebê crescer, se esperasse até o dia 19 para fazer ultrassom. Tinha o bebê poderia crescer e estourar, né, a trompa e você ter que fazer a cirurgia, muita emergência e poderia acontecer alguma coisa.